Galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós estamos aqui para mais um tutorial em Unity. Nós iremos aí implementar a movimentação do personagem e vamos ao mesmo tempo aplicar as animações a esse nosso personagem, né? E aí eu vou aproveitar para utilizar um recurso bastante útil aqui da Unity, que é um recurso chamado Animate Physics, que é um recurso que utiliza da própria física da animação para implementar a movimentação do nosso personagem em 3D. E dessa forma a gente nem precisa utilizar aí o Widget Buddy, por exemplo. O resultado final será igual ao que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, sem muita enrolação, já vai deixando o like, se inscreva aqui no canal e bora lá começar o nosso vídeo. Bom pessoal, então eu estou aqui no site do Mixamo, que é um site aí de animações 3D. Eu já ensinei a fazer a importação dessas animações. Animações são gratuitas, a gente pode utilizar aí em nossos projetos. Eu vou deixar o vídeo aqui no card caso você queira aprender um pouco mais sobre esse site. Então as animações que eu vou utilizar nesse projeto aqui, nesse vídeo tutorial, serão todas daqui do site Mixamo. Eu vou deixar as animações que eu escolhi em um link aqui no card, beleza? Um pack aí com todas as animações que eu vou utilizar nesse vídeo. Se você quiser utilizar as mesmas animações que eu, é só você dar uma conferida aí na descrição do vídeo e baixar lá as animações. Então eu estou aqui no site para mostrar uma coisa. Olha só, como eu falei, a gente vai utilizar o recurso Animate Physics, que é um recurso que utiliza a própria física da animação. Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a animação Walking. Essa é uma animação que possui física própria. Por quê? Percebam que o nosso personagem, ele realmente sai do lugar. Olha só, ele está andando para frente aqui, saindo do lugar. Significa que ele tem uma física que faz com que ele se movimente para frente. E a gente pode utilizar esse recurso lá na Unity. E aí vocês têm que tomar cuidado que quando vocês forem baixar essa animação, vocês têm que verificar se a opção In Place não está marcada. Ela não pode estar selecionada. Que é essa opção aqui, olha só, In Place. Se você marca essa opção, olha só, você tira a física da animação. Então, quando você vir aqui fazer o download, certifique-se que essa opção In Place não esteja marcada, ok? E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui é porque o site Mixamo ele deu uma atualizada. Então, quando você vem fazer o download da animação, olha só, no formato ele não tem mais o FBX for Unity, que era uma opção que a gente tinha antigamente. O site ele fez aí uma modificação, então aqui vocês selecionem o FBX 2019 Binary e aí não vai ter problema nenhum, vai continuar tudo igual lá pra gente, beleza? Então agora eu já baixei as animações, então não vou precisar baixar aqui. Bora voltar lá para a interface da Unity. Bom pessoal, então aqui dentro da interface da Unity, olha só, eu já estou com todas as minhas animações aqui selecionadas. A gente precisa configurar essas animações, mas antes eu gostaria de mostrar o personagem aqui que eu estou utilizando. Eu vim aqui no Asset Store, né, e digitei Low Poly Ninja. É só você digitar Low Poly Ninja e vai aparecer esse camaradinho aqui pra gente. Então eu importei esse camarada daqui e estou utilizando esse modelo aqui para esse vídeo tutorial, ok? Então caso você queira utilizar, eu vou deixar o link aqui também na descrição. É só você dar uma conferida lá. Então bora aqui, primeiramente, deixa eu vir aqui para a cena do nosso jogo. Eu já estou com o meu personagem selecionado e posicionado aqui na cena. Eu tenho aqui todas as animações, a gente precisa fazer algumas configurações. Eu vou configurar apenas uma animação e todas as outras animações você configura da mesma forma. Você vai repetir o processo para todas as outras animações, beleza? Então eu vou selecionar aqui a primeira, o Walking Forward. Olha só, aqui em Rig Animation Type tá Generic, então você marca, seleciona aqui o Humanoid, porque a nossa animação é do tipo humanoide, né? Essa genérica ali a gente utiliza geralmente para, por exemplo, dragões, né? Que possuem um tipo de animação diferente, dragão, insetos, aracnídeos e por aí vai. Então olha só, a gente vem aqui, Apply, agora a gente vem em Animation e aqui a gente faz as configurações da nossa animação. Primeiramente, olha só, a gente tem que marcar a opção Loop Time, porque é uma opção que faz com que a animação rode em loop, senão ela para, depois que ela rodar uma vez lá na cena do nosso jogo, ela para de rodar caso essa opção não esteja selecionada. Então tudo que estiver de verdinho aqui, na verdade, você seleciona, olha só, Loop Time, essa Back into Pose, né, a gente seleciona aqui também, tudo que está de verdinho você marca. E aqui eu vou mudar o Body Orientation para original. Isso daqui é uma base para animação, né? Se ela vai usar de base
o corpo aqui, Body Orientation, né, a orientação do corpo, ou então a orientação aí original do nosso personagem. Eu gosto sempre de manter original. E aqui, onde está de vermelho, a gente não marca. Essa é a opção aqui da física do nosso personagem. A gente não vai marcar essa opção, porque senão ela modifica um pouco o nosso personagem. Olha só, vou dar um play para vocês verem aqui. Aqui é a animação nossa. Se eu marco essa opção, olha só o que acontece. O seu personagem ele vai ficar saindo do lugar e toda hora voltando para o ponto original. Isso não é muito legal, então eu vou desmarcar essa opção. Feito tudo isso, a gente vem aqui, clique em Apply. Agora a gente precisa apenas fazer uma outra modificação. Esse nome aqui é o nome do nosso Motion, que a gente utiliza lá no Animator Controller. Então a gente vai precisar mudar esse nome, porque todas as animações, quando a gente baixa lá do site Mixamo, vai estar com o nome de Mixamo.com. Então você não vai conseguir identificar qual que é a animação que você está selecionando. Então eu vou nomear essa animação conforme o nome dela mesmo, Walking Forward, dessa maneira. Então esse processo, agora a gente clica aqui fora, né, para dar um apply e mudar o nome realmente. Então agora a gente conseguiu mudar o nome, olha só, Walking Forward. Todas as alterações aqui foram aplicadas e agora é só repetir o processo para todas as outras animações. A única animação que vai ser um pouco diferente é a Idle. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. O Idle, na verdade, não é que vai ser diferente. Eu já configurei, olha só. Aqui a última opção ela vai estar em verdinho, então você também pode selecionar. As outras animações, essa última opção aqui não vai estar verde, vai estar vermelho. Porque, como eu falei, essa última opção tem a ver com a física da movimentação do personagem. E a movimentação do Idle, né, não possui física, né? Porque o Idle é o personagem parado ali no lugar, sem se movimentar. Então, feito todas as configurações, eu vou dar uma editada aqui para terminar de configurar as animações. E aí a gente continua implementando aqui a movimentação e as animações aqui do nosso personagem. Bom pessoal, então eu já fiz aqui todas as modificações nas nossas cenas, todas as configurações, está tudo certo. No pack que eu vou deixar aqui na descrição com todas essas animações, eu vou deixar as animações já configuradas, porém dê uma conferida lá, né? Se algo, sei lá, na hora de você importar pode ter mudado alguma coisa. Então é bom que você dê uma conferida, ok? Então agora olha só o que a gente vai fazer. A gente vai criar um Animator Controller. Onde está aqui? Animator Controller. Para a gente poder aplicar ao nosso personagem. Vou chamar esse Animator Controller de Player. Então agora a gente abre o nosso Animator Controller. Aqui eu vou criar um New Blend Tree. Esse New Blend Tree ele é uma ferramenta muito útil aqui da Unity que possibilita a gente combinar animações, né? A gente consegue combinar animações utilizando o New Blend Tree. Então eu vou mostrar como que funciona esse New Blend Tree e aplicar as animações agora. Então a primeira coisa, olha só, quando a gente cria um Blend Tree, ele cria aqui já uma variável do tipo float. Ele trabalha com variáveis do tipo float. Então essa variável eu vou mudar o nome, vou chamar de Horizontal Move. Vou criar uma outra variável que também vai ser float, vai ser o vertical move, né? Que vai ser para a direita ou para a esquerda. Feito isso, agora a gente vem aqui, clica, dá um duplo clique aqui, ó, nesse retângulo laranja escrito Blend Tree, dá um duplo clique e aí ele vai abrir essa outra aba. A gente clica aqui, seleciona o Blend Tree e aqui tem algumas configurações que a gente precisa fazer. Primeira coisa, a gente vem aqui, olha só, seleciona 2D Simple Directional ou 2D Freeform Directional, tanto faz. Eu vou selecionar o primeiro. Aqui, olha, parâmetros. O primeiro está Horizontal Move, o segundo eu vou colocar aqui Vertical Move. Agora a gente vai fazer algumas configurações, né? Primeiro a gente vai adicionar, olha só, os Motions, que são as nossas animações. Então, olha só, vou adicionar, são 5 animações que a gente tem, né? Então eu vou adicionar aqui 5 Motions, e quando a gente adiciona mais de um, já aparece essa telinha, vocês já vão entender o que é isso aqui. Então vou adicionar 5 Motions aqui na nossa aba. Olha só, aqui percebo que tem alguns valores. Eu vou deixar tudo com 0 por enquanto. E agora olha só, isso daqui funciona como um plano cartesiano, né? Aqui o Y e aqui o X. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai aplicar todas as animações, associar as animações aqui no Motion. Então primeiro vou selecionar o Idle, depois eu seleciono aqui o Left Walking, depois o Right Walking, depois andando para trás e depois andando para frente. Pronto, selecionei todos os Motions. Agora a gente precisa fazer uma configuração. O Idle, o pós-X e o pós-Y dele é 0, 0, porque ele não tem movimento. Left Walking, o Left Walking, se você analisar aqui, é andando para a esquerda. Então ele vai estar andando nessa direção aqui, ó.
no nosso plano aqui cartesiano. Então ele vai ser quando x igual a menos 1. Então você vem em x e coloca menos 1. A posição y continua 0. Agora o Ragged Walking é andando para a direita. Então a gente coloca aqui 1 em x. Agora o walking é backward, né? Significa ir andando para trás. Então a gente tem que colocar menos 1. Ele está indo na direção negativa do eixo y. Então a gente coloca aqui como menos 1 na posição y, né? Aqui na posição x a gente desce como 0. Então menos 1. E aqui andando para frente a gente coloca como 1, porque ele está se locomovendo no eixo y na direção positiva aí do eixo y. Então é somente isso daqui que a gente precisa fazer. E por isso que eu mudei os nomes aqui das animações lá na configuração, né? Porque senão a gente não ia conseguir identificar qual animação que está rodando aqui. Então olha só, se a gente der um play, o nosso personagem aqui ele está parado. A gente pode, olha só, combinar as animações. Se eu coloco aqui ele andando nessa direção para frente e para a direita ao mesmo tempo, ele vai combinar as animações e vai ficar daquela forma ali. Bem bacana, né? Agora a única coisa que a gente precisa fazer, galera, feito isso daqui, é criar um script para passar os valores do Horizontal Move e do Vertical Move, que serão entradas aqui do nosso teclado. Então olha só, vou aqui, eu criei uma pasta, chamei essa pasta de scripts, e aqui eu tenho um script chamado Player. Então bora abrir esse script e fazer lá. O nosso script é um script bem básico. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script a gente vai criar um script básico aí somente para passar os valores para nossas variáveis lá do Animator Controller, o Horizontal Move e o Vertical Move. Então vai ser um script bem básico, a gente vai precisar aqui de 3 variáveis. A primeira vai ser uma variável do tipo Animator, para a gente utilizar o componente Animator. Vou chamar essa variável de Anim. E agora mais 2 variáveis que serão as variáveis que passarão os valores para as variáveis lá do Animator, que são a Horizontal Move e a Vertical Move. Essas variáveis são do tipo Float, e essas variáveis elas vão receber entradas aqui do nosso teclado, né? Para quando a gente movimentar o nosso personagem e ativar a animação. Eu vou nomear com o mesmo nome que eu chamei lá no nosso Animator. Então, Horizontal Move e Vertical Move, dessa forma. Agora aqui dentro do Void Start a gente precisa pegar o nosso componente, né? Então olha só, Get Component Animator, desta forma. Opa. E agora dentro do Void Update a gente precisa ir utilizar aí, né? Pegar a entrada do nosso teclado e depois passar o valor aí dessas variáveis para o nosso Animator. Então primeiramente olha só, Horizontal Move vai receber um input, uma entrada aqui do nosso teclado. Vou utilizar o getAxisRaw, e aqui como é horizontal, então horizontal, dessa forma. E agora o Vertical Move recebe o input da mesma forma, porém agora vai ser vertical, né? Então vertical. E aí, para quem não sabe, né, isso daqui é um padrão da Unity. Quando a gente coloca aqui horizontal e vertical, a Unity já sabe que a gente quer pegar as setinhas aqui do nosso teclado no sentido horizontal e no sentido vertical. É um padrão aqui da Unity, né, quando a gente utiliza o getAxisRaw horizontal ou getAxisRaw vertical. Agora a gente já tem aqui as entradas aqui do nosso teclado. Agora a gente precisa apenas passar aqui esses valores para o nosso Animator. Então como que a gente faz isso? Anim.setFloat, porque as variáveis são do tipo float. Agora a gente tem que passar 2 valores. O nosso ID, esse ID é o nome da variável lá no nosso Animator Controller, e o outro valor é a variável. Qual o valor que a gente vai passar para essa variável lá do Animator Controller? Então, por exemplo, Horizontal Move, a nossa variável Horizontal Move do Animator Controller vai receber qual valor? O nosso Horizontal Move, a nossa variável Horizontal Move. Eu nomeei aqui igual para ficar mais fácil, né? Anim.setFloat, agora a gente faz a mesma coisa para o sentido vertical. Então olha só, vertical, na verdade eu chamei de Vertical Move, né, lá com V minúsculo, tem que ser exatamente igual. Vertical Move é Vertical Move, desse jeito.
Pronto, é só isso aqui o nosso código. A gente não precisa utilizar aí o WizardBuddy, porque como eu falei, a gente vai utilizar aí a própria física da animação. Então você não precisa do WizardBuddy para implementar essa movimentação do nosso personagem. Feito isso daqui, bora salvar o nosso script e voltar para a interface da Unity. Bom pessoal, então de volta aqui na interface da Unity, agora a gente precisa fazer o seguinte. O nosso personagem, olha só, a gente seleciona o nosso personagem, a gente já tem um componente Animator associado a esse nosso personagem, ele já veio aí no prefab desse personagem, né? Caso você esteja utilizando outro personagem, você vai precisar associar o componente Animator a esse personagem. Então olha só, aqui no Controller a gente vai selecionar o nosso Controller Player que a gente criou. Opa! Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa associar o nosso script ao nosso personagem. Então player, olha só, associei o meu script. Olha só, a gente ainda não fez a configuração do Animate Physics, então a gente não está utilizando a física da animação para movimentar o nosso personagem. Então eu vou dar o play só para vocês verem como que fica. As animações já estão pegando, porém a física não está funcionando. Olha só, como eu falei, a animação funciona certinho, porém a física não está funcionando porque o nosso personagem, como vocês podem ver, ele não está saindo do lugar. Então como que a gente faz isso agora? É bem simples. Aqui no nosso personagem, no nosso componente Animator, vocês vêm aqui em Upload Motion, vocês marquem essa opção e agora aqui no Update Mode vocês vão selecionar Animate Physics. E agora se eu der o play, agora já vai funcionar aqui a física da nossa animação. Olha só, para frente, para trás, para o lado, para o outro lado. A gente, utilizando o Blend Tree, a gente consegue combinar as animações. Então, por exemplo, se eu pressiono aqui para ir para frente e para o lado ao mesmo tempo, olha só, ele vai para frente indo para a direita, né? Então o Blend Tree ele é útil por causa disso, ele consegue combinar as animações. Aqui para trás a mesma coisa. A animação ficou um pouco estranha aqui, né, indo para trás e para o lado, mas aí depende da animação que você escolhe, né? Talvez a combinação de animação que eu fiz aqui não ficou tão legal, mas funciona do mesmo jeito, ele combina as animações. E aí a gente fez essa movimentação do personagem sem precisar utilizar o WizardBuddy, bem legal, né? Lógico que eventualmente você vai precisar utilizar o WizardBuddy para aplicar gravidade ao seu personagem, para, por exemplo, detectar colisões e tudo mais, mas não será necessário utilizar o WizardBuddy para implementar a movimentação do seu personagem. Você pode fazer, por exemplo, uma implementação aí de velocidade, né, para poder controlar melhor a velocidade do seu personagem, porque a velocidade aqui é a velocidade da física da animação. Então por isso que é Animate Physics, mas basicamente é isso daqui. Por exemplo, ó, a gente tem aqui, olha só, o pé dele está entrando dentro do plano aqui, né, não é um plano reto. Isso aqui porque o nosso personagem está sem um Box Collider, né, e sem um WizardBuddy. Então se a gente associa, por exemplo, aqui ó, o WizardBuddy, deixa eu marcar essas opções para o nosso personagem não ficar rotacionando. E agora eu vou adicionar aqui um Caps Collider. Olha só, deixa eu configurar esse Caps Collider aqui no nosso personagem. Mais ou menos aqui assim, né? Desse jeito daqui, agora é só dar o play que aquilo lá já vai ser resolvido, né? Então a gente associa, olha só, agora já não tá, o pé do nosso personagem não está entrando mais no plano, né? Porque agora ele está com o WizardBuddy e um Collider, né, no nosso personagem. Então vocês veem que a gente precisa, lógico, do WizardBuddy, porém não para implementar a movimentação do personagem, mas sim para colisões, gravidade e tudo mais. Bom pessoal, então olha só, se esse vídeo chegar a 40 likes, eu vou fazer aí uma implementação nessa movimentação do nosso personagem para que ele rotacione conforme o nosso mouse. E aí o nosso personagem irá se movimentar na direção do nosso mouse, para onde o nosso mouse aponta. Essa movimentação é perfeita aí para jogos top-down. Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, valeu, até a próxima, fui!